De acordo com o Gagapedia, O Apanhador no Campo de Centeio e Cartas a um Jovem Poeta são dois dos livros favoritos de Lady Gaga. E eu resolvi lê-los. E eu achei um favorito da vida. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre dois livros que dizem ser os dois favoritos de Lady Gaga. Um deles é O Apanhador no Campo de Centeio e o outro é Cartas a um Jovem Poeta. E esses dois livros, eles trouxeram uma chuva de sentimento, uma enxurrada, digamos assim, de sentimento que são completamente diferentes. E eu vou te dizer um pouquinho o que eu achei sobre esses dois livros. E um deles, como eu disse, assim, me fez refletir sobre a vida, sobre o que eu estou fazendo nesse momento, sobre quem eu sou. E o primeiro livro que eu gostaria de comentar com você é O Apanhador no Campo de Centeio, porque esse livro fez parte da nossa leitura conjunta dos subs da Twitch. Se você não está sabendo o que está rolando lá na Twitch, eu vou deixar mais informações aqui no box de descrição pra você e também no comentário fixado aqui do vídeo, mas eu acabei mudando o meu pensamento e algumas observações que eu fiz em relação a esse livro por causa da discussão que a gente teve. Quando eu digo que essas leituras conjuntas da Twitch são as melhores coisas que a gente tem, eu não estou mentindo. Enfim, se você não conhece a história de O Apanhador no Campo de Centeio, a gente vai conhecer a história do Holden, um menino de 16 anos que é expulso de mais uma escola. E ele tem o plano quase perfeito, que é pegar um trem, ir pra Nova York, ficar ali vagando, só que os pais dele acabam descobrindo que ele foi expulso de mais uma escola. E a gente vai acompanhar o Holden em muitas coisas, brigas, pensamentos, coisas não resolvidas, encontro com a irmã dele, que aparentemente é a única pessoa que tem alguma emoção, troca alguma coisa ali com ele, entende mais ele, digamos assim, e muitas outras coisas vão rolar. E esse livro, ele é a história de um adolescente questionando a vida e também para onde os patos vão durante o inverno. É uma pergunta séria. E apesar desse livro ter um personagem de 16 anos, eu acho que ele é direcionado para qualquer público, especialmente um público mais maduro, porque os questionamentos que esse jovem de 16 anos faz, talvez seja os mesmos questionamentos que nós estejamos fazendo nesse momento, agora, sabe? E eu estava muito curiosa para ler esse livro porque, primeiro, ele é muito importante para a literatura norte-americana, ele é um marco para a literatura norte-americana. Ele não é um livro que traz um plot extremamente bem elaborado, complexo, cheio de coisas acontecendo, não. Ele é um livro onde nós temos um personagem muito jovem que tem questionamentos muito verdadeiros para a época que ele estava vivendo, para aquilo que ele estava vivendo e que faz com que a gente reflita também sobre esses mesmos questionamentos. É uma história muito humana, digamos assim, e também que mostra muito a cabeça do jovem dessa idade também. E eu acho que o mais interessante sobre esse livro também é que traz esse questionamento sobre aquele momento que você tá gravitando entre a juventude e a vida adulta. Qual é o seu tipo de responsabilidade? Qual é o papel que você tem dentro da sociedade? Qual é o seu objetivo? É aquele momento que você tá perdido e também não sabe exatamente o que fazer. Além disso, esse é um livro também que fala muito sobre o próprio Salinger. Eu acho que esse é um livro muito autobiográfico pelas dores que ele tem, por ter passado pela guerra, por ter sofrido tanto dentro da escola, por ter também sido expulso da escola, por ter vivido muitas coisas que o próprio Holden sofre durante a história também. E isso me fez pensar também sobre O Meu Pé de Laranja Lima, que apesar de ser uma história ficcional, é uma história que conversa muito sobre a vida do próprio autor. E é curioso que à primeira vista eu ia dar 3 estrelas e meia. E aqui, pensando e conversando com você, eu acho que eu daria 4,5, 5 provavelmente, porque é aquele livro onde você percebe que o personagem tá realmente em busca do sentido da vida, daquilo que ele quer viver, daquilo que ele está questionando, que são muitos questionamentos. Não são poucos, não, são muitos. E novamente, esse é aquele tipo de livro que, apesar de não ter nada acontecendo, tem muita coisa acontecendo. A gente acompanha um personagem, como eu disse, se questionando, pensando na vida, querendo entender aquilo que ele tá vivendo e colocando a sua personalidade pra fora. É quase uma narrativa muito parecida com Mrs. Dalloway, onde a gente tem esse fluxo de consciência, porém eu acho que é um pouco diferente daquilo que a gente vive em Mrs. Dalloway também. Mas ainda assim é aquele livro que a gente entende de forma muito clara qual é a visão e o objetivo e o pensamento do personagem principal que a gente tem. Foi um livro que, pensando em retrocesso no dia que eu terminei de lê-lo, eu deveria relê-lo pra rever muita coisa do que eu pensei, do que eu senti e tentar trazer também esse incômodo novamente, porque é um livro que muita gente provavelmente vai achar bobo, chato, banal e tudo bem também. Mas eu, pensando agora, acredito que é um livro que faz
muita relação com o que muitas pessoas estão vivendo hoje também. E o outro livro que é favorito da Lady Gaga é Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Eu não tinha lido nada desse autor e eu peguei esse livro despretensiosamente, pensando que ia ser uma leitura assim, banal, boba, e eu terminei o livro chorando. E sobre o que é esse livro? São literalmente cartas a um jovem poeta, onde o autor aconselha um jovem poeta ali na sua trajetória e onde ele acaba explorando muitas coisas sobre a vida, sobre a simplicidade, sobre os desafios de ser um artista também e muitas outras coisas. E tiveram momentos que eu fiquei simplesmente alucinada com aquilo que eu li, porque, como eu disse, eu não estava pronta para esse livro. Se lhe puder dizer alguma coisa a mais, é isto. Não pense que aquele que o procura consolar leva uma vida descansada no meio de palavras simples e discretas, que às vezes fazem bem ao Senhor. A vida dele comporta muito sacrifício e muita tristeza, e fica-lhes muito atrás. Mas se assim não fosse, ele nunca poderia ter encontrado aquelas palavras. Isso é apenas uma amostra do que você vai ter nesse livro, além das outras milhares de citações que eu marquei aqui. Eu literalmente não sei como me expressar em relação a esse livro. Eu só consigo dizer que ele foi simplesmente favoritado. Foi um tapa na cara, um soco no estômago, uma coisa que eu não estava esperando. Foi um caminhão passando por cima de mim que eu não esperava e eu achei extremamente necessário isso acontecer. Se eu puder escolher um livro para você ler agora, nesse instante, esse seria o livro, sem sombra de dúvidas. Lady Gaga, obrigada, porque eu não estava esperando isso. E faz muito sentido a senhora gostar desse livro, viu? Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você sabia que esses livros eram alguns dos favoritos de Lady Gaga. Eu descobri recentemente, não tenho tanta certeza assim, foi a internet que me disse, então tô acreditando, né? Ainda não tive essa conversa aí pessoalmente com Lady Gaga pra saber o que ela acha. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E me conta também qual é o livro favorito que você tem na sua vida, que é favorito também de algum ator, atriz, algum famoso que você sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha que ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita pra gente continuar falando sobre livros. Não esquece que a gente tá lá na Twitch, então as informações estarão aqui no box de descrição pra você. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue pra gente continuar conversando um pouquinho mais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!